A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso canal EBD em Essência. Meu nome é Éder e hoje eu vou estar ministrando a lição de número 13, que tem como título Uma Palavra Profética às Nações, essa lição da classe de jovens das revistas da CPAD. Quero pedir desculpa para os irmãos pela demora, em gravar esse vídeo devido aos nossos compromissos, de final de ano e também devido a a entrega do nosso material de áudio, Nós adquirimos um material para melhorar o áudio da EBD em Essência, acabou não chegando no prazo devido. Isso também é bom porque agora em 2026 nós vamos ter um equipamento melhor, um áudio melhor, vamos entregar um conteúdo, mais limpo para os nossos irmãos, que essa é a nossa intenção, sempre crescer com os irmãos. A EBD Essência sempre cresce com vocês juntos. Quero também lembrar que o slide vai estar disponível gratuitamente para você, vai estar ali no link que vai estar ali na descrição do nosso vídeo. Você pode adquirir gratuitamente, ele é 100% baseado nas lições da CPAD, e ele é também 100% editável. Você pode retirar alguma coisa, colocar alguma coisa dentro dele, você fica aí a seu critério, tá bom, meus irmãos? Vamos à nossa aula de hoje. Antes de mais nada, quero desejar a você um bom final de ano, que você esteja o ano que vem junto conosco, que você cresça em todas as áreas, a área familiar, na sua área financeira, na sua área empresarial, aonde você esteja incluído, que Deus abençoe você, que a mão do Senhor esteja estendida sobre você. Esse é o nosso desejo, EBD Essência. Desejo para você tudo de bom, que você entre com esse novo ano aí com o pé direito, tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe a cada um de nós e vamos à nossa aula. O texto principal está no livro de Jeremias, no capítulo 1 e no versículo 10, que diz: Olha, põe-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres, e para arruinares, e também para edificar e para plantares. O resumo da nossa lição traz-nos a seguinte expressão: assim como o profeta Jeremias, temos a missão de anunciar a palavra de Deus até os confins da terra. O objetivo da nossa lição nos traz 3 pontos: compreender o que Deus fala às nações; o segundo, refletir a respeito do chamado de Jeremias às nações; e o terceiro, saber que Israel, como povo escolhido de Deus, falhou com as nações. O texto bíblico está em Jeremias, nos capítulos 46, nos versículos de 1 a 5. Nós não vamos ler esses versículos para não tomar muito nosso tempo, mas eu digo para você que você deve ler todo o livro de Jeremias. Cada vez que você vai ministrar a sua aula, você tem que ler todo o livro da revista. Se nós tivermos Jeremias, você tem que ler todo o livro de Jeremias para que você fique dentro do conteúdo, tá bom? Para que você entenda o conteúdo das lições, ok? Vamos lá. Introdução. Jeremias, como profeta, anunciou a mensagem de Deus às pessoas de seus dias. Também confirmou o compromisso de Deus com toda a raça humana, indistintivamente, conforme prometido a Abraão. Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3. E ele nos traz os versículos seguintes. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei-te grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, Jeremias, ao anunciar a mensagem às pessoas dos seus dias, ele chama a atenção de Israel para se lembrar daquilo que foi prometido a Abraão. Deus ele chama Abraão, promete, que dele vai sair uma nova nação, e ele vai engrandecer essa nação, vai abençoar essa nação, e essa nação vai ser uma bênção não só para a própria nação, mas para todos aqueles que virem através da nação de Israel, que Deus chamou. Todos aqueles que virem para ele, serão abençoados também. Isso nos mostra, dentro dessa lição, o caráter de Deus, o amor de Deus em relação ao todo. Então, vocês entenderam, irmãos? O que eu quero me referir é que Deus, o objeto
de, 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 de de propósito de Deus é as nações, são todas as pessoas, todas as nações, todos os povos, todas as línguas, entendeu? Mas o que ele quer é que ele usa Israel como instrumento para que ele se revele para outras nações, para que ele alcance outras nações. E isso foi sempre o objetivo de Deus, alcançar todas as pessoas, alcançar todo aquele que deseja, né, ter Deus como seu único e suficiente Deus, né? Então esse é o propósito, através dessa nação de Abraão, ele usa Abraão como instrumento para alcançar as outras nações. Um Deus para as nações. Tópico 1. Deus fala às nações. Assim como os demais profetas, Jeremias foi enviado inicialmente ao seu povo, o que não significa que não teve que advertir as demais nações a respeito da responsabilidade que todos, indistintivamente, têm diante de Deus. Ao contrário disso, Jeremias profetizou contra várias nações, reafirmando assim a universalidade do plano de Deus e a verdade de que todos os povos devem respostas e reverência ao Criador. Ou seja, Jeremias, a princípio, ele foi chamado para ministrar, para chamar atenção, para profetizar para o seu povo. Por quê? Porque Israel foi o povo que Deus escolheu para que ele sirva de instrumento para alcançar as nações. Entendeu? O que eu quero dizer é que era para os povos olharem para Israel, ver que eles são abençoados, que eles prosperam, que eles têm um Deus que os protege, que um Deus que os abençoa onde eles vão, que eles são um povo digno de respeito e que através desse povo, as nações, os povos, as línguas, todas as pessoas venham, conheçam a Deus, aceitem a Deus verdadeiro como seu único Deus. Então, Jeremias, ele vai ministrar, vai chamar atenção, vai profetizar para esse povo, para que esse povo volte e entenda, ele se lembre qual é o propósito desse povo, né? De servir como luzeiro, como luz, como guia para os povos que estão na escuridão, que estão no meio do pecado, que estão perdidos, para os seus irmãos, porque afinal todo mundo é irmão de todo mundo. Essa é a intenção. Só que o Pai quer resgatar todos. Então ele usa Israel como exemplo. Então ele profetiza, Jeremias profetiza, para que esse povo se lembre do seu propósito, daquilo que Deus colocou lá em Abraão, lá atrás, né, como propósito, para que ele se lembre que eles são o instrumento para alcançar esse povo. Um ponto importante a ser considerado é que, ao tratar com as nações por meio do profeta que levantou de forma direta, Deus estava conclamando o seu povo a comunicar a essas nações acerca de seu caráter justo, santo e amoroso em seu chamado para essas nações o reconhecessem e o temessem e se arrependessem de seus maus caminhos. Jeremias foi chamado às nações para anunciar o arrependimento e lembrar ao povo de que o Senhor é Deus de todos os povos, ou seja, aquilo que nós falamos, através do povo de Israel, os outros povos que estão distantes de Deus, que têm outros deuses, que eles olhem para Israel como exemplo e que eles vejam que eles estão no caminho errado e que tem um Deus verdadeiro que os quer, que quer trazer, que quer se revelar para eles, que quer que eles se voltem a Deus. Essa é a intenção de Jeremias profetizar para esse povo. Que Israel fosse o exemplo. Vocês entenderam, meus irmãos? Então é esse o motivo que Jeremias vai, que eles reconhecessem, as nações que estão fora reconhecessem, temessem e se arrependessem dos seus maus caminhos, dos pecados que vivem, dos deuses falsos com que eles viviam, das suas idolatrias, do seu modo de viver errado, e que eles se voltem e todos se unam, porque sempre foi a vontade de Deus de que todos se aproximem, que todos sejam filhos de Deus. Essa é a vontade de Deus. Meus irmãos, se a gente notar, vamos caminhar para trás um pouco, vamos lá em Gênesis, a gente vai ver que Adão e Eva, eles pecaram. O que acontece quando eles caem? Por causa da desobediência deles, o
como é que eu posso dizer, por causa da desobediência deles, eles perderam o direito a viver, né? Eles foram castigados, perderam o direito a viver no Éden. Mas isso não significa que Deus os abandonou. Eles foram julgados, né, por aquilo que eles cometeram, pelo delito da desobediência, mas Deus continuou com eles. Mesmo afastado deles, Deus sempre caminhou com eles. Entendeu? Mesmo quando eles estiverem em pecado ali, que vocês veem que eles estão que eles entendem que eles pecaram, que eles erraram, Deus providencia para eles ele mata um animal e providencia para eles que eles cubram o seu pecado. Um modo de Deus colocar à frente deles e dizer para eles: eu ainda amo vocês, alguém vai morrer por vocês. Um inocente vai morrer por vocês, entendeu? Então isso, Deus sempre, o foco de Deus é que todos se aproximem de Deus, que reconheçam os seus pecados, que saiam da escuridão e venham para a luz, que venham, abracem Deus como Deus verdadeiro. Essa é a intenção de Deus. Não só Israel, né, como nação. Claro que Israel foi escolhido como nação santa, mas assim também nós agora, para pregar o evangelho, nós fomos escolhidos como nação santa também. Mas eu quero me referir que Deus sempre procurou estar próximo, procurou nos abraçar, nos chamar para os seus braços. Um plano para as nações, subtópico 2 do tópico 1. Quando chamou Abraão e anunciou que da sua semente um povo seria levantado, Deus comunicou ao seu plano não estaria limitado a esse povo, mas que se trata desde o início de um plano universal, ou seja, para todos, né? Para todos, não era só para aquela nação que estava sendo levantada. Aquela nação, como eu disse, ela tinha a intenção de ser o objeto, né, para alcançar outros povos. Isto é, que envolve todas as nações, conforme observa, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, está ali em Gênesis capítulo 12, versículo 3. Então está claro que desde o início o alvo de Deus não foi a semente de Abraão, nem tampouco Israel, mas sim abençoar todos os povos e de todas as nações. Gênesis 12, 3 deixa bem claro isso. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, todos aqueles que olharem para a nação, para aquela nação que estava sendo levantada, para aquela nação que foi escolhida, né, para honrar o nome de Deus, para servir de ser uma nação separada, uma nação santa, para que eles olhassem para ele e também fossem abençoados. Que eles olhassem, não, eu quero ser que nem eles, eu quero viver debaixo dessa bênção, eu quero viver essa vida que eles vivem, eu quero ter esse Deus para mim, entendeu? Quando eles olhavam para essa nação, é claro que a gente vê que eles falharam nessa parte, né? Mas isso não significa que Deus os abandonou, né? Deus ainda vai tratar com eles ainda. Mas a questão é essa, que quando olhassem para eles, olhassem eles como uma luz, né, em meio à escuridão. Então, eles eram o objeto para alcançar, né, todas as nações. Um reino de nações. O profeta Isaías anunciou: o teu Deus reina. Jeremias chamou o povo a temer Deus sobre os argumentos que ele é rei das nações. Né? Isaías 52:7 diz: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a palavra, do que anuncia bem, que faz ouvir a salvação, do que diz Sião, o teu Deus reina. Jeremias 10:7 diz: quem não o temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto só a ti pertence, porquanto entre todos os sábios das nações, e em todo o seu reino ninguém há semelhante a ti.
Deus é soberano e o seu reino é formado por povos, nações e línguas. E o seu domínio é um domínio eterno e não será destruído. Daniel 7,14. Definitivamente, o reino de Deus é um reino de nações. E isso é o plano original de Deus. É aquilo que Deus quer para todos, que ele quer formar, ele quer que o seu reino seja um reino de nações, de povos, de línguas, de pessoas diferentes, mas todos debaixo da sua ordenança, da sua mão poderosa, porque nada está fora do controle de Deus, tudo está dentro do que Deus planejou. Daniel 7,14 diz: foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal que não será destruído, ou seja, não jamais será destruído. Esse é o reino que Deus vai instaurar. Né, que vai instaurar, não que ele queira, ele é muito mais do que o querer, é aquilo que ele já, é o plano dele, é aquilo que ele já está construindo, um reino de povos, de nações, de línguas, e isso vai acontecer, e isso jamais passará, isso será um reino indestrutível. Né? Tópico 2, um profeta para as nações. Um profeta para as nações. A expressão nações tem um sentido amplo nas Escrituras, mas o contexto de Jeremias tem uma relação com os outros povos além de Israel, ou ainda povos e nações pagãs e gentios. Êxodo 9:24 diz: e havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, tão grave, o qual houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Ou seja, o versículo que está sendo usado aqui que quer dizer que Deus ele abrange não só a nação de Israel no seu plano, mas todo mundo, todas as nações, todos os povos, sendo eles pagãos, sendo eles gentios, sendo eles qualquer um. A intenção de Deus, o propósito de Deus é alcançar a todos. Ao falar com Jeremias sobre o seu chamado, Deus usou esse termo: as nações te dei como profeta. Uma referência que ele seria enviado não somente aos da casa de Israel, mas também aos gentios. Né? Jeremias 1:5 diz: antes que te formasse no teu ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te porei por profeta. Ou seja, a palavra que vem através de Jeremias não era só para Israel, era para todas as nações que estão debaixo dos pés de Deus, que estão sobre essa terra. Entenderam? Então, o chamado é amplo, é para todos, e isso serve para nós nos dias de hoje. A palavra de Deus ela não mudou, o plano de Deus ele não mudou. Nós fomos chamados como igreja, como nação santa, para que a gente fale desse plano, fale de Cristo Jesus, fale do amor de Deus, do que ele fez para todos, para todas as nações, para todas as pessoas, independente de raça, de cor, de credo, chamar eles para revelar o amor de Deus. Essa é a nossa função, pregar o evangelho, mostrar o amor de Deus, mostrar aquilo que Deus fez e o que ele vai fazer, exemplificar, abrir a mente, os olhos dele para que o plano de Deus que está se construindo à volta dele, e que Deus quer que eles se aproximem de Deus, que eles sejam o povo escolhido de Deus, o povo que Deus está chamando. Então todas as pessoas fazem parte desse plano. Assim como Deus determinou o início e o fim do ministério de Jeremias, ele também decidiu que as nações seriam o seu público-alvo. Começando pelo povo da aliança, Jeremias se dirigiu também a outras nações, não negligenciando a sua responsabilidade com outros povos, falando-lhe amplamente conforme o registro bíblico. Em Jeremias 46:1, né, diz: a palavra do Senhor que veio Jeremias, o profeta, contra os gentios. Isso significa que ele não falava só para o seu povo, mas estava falando agora com os gentios, com aqueles que
que não faziam parte da nação de Israel. Tá? Ali em Jeremias 51 e 64 diz bem assim, e dirás, assim será afundada a Babilônia, e não se levantará por causa do mal que hei de trazer sobre ela, e eles se cansarão. Até aqui as palavras de Jeremias. Ou seja, aqui ele estava falando também às pessoas da Babilônia. Então, isso significa que Jeremias, ele não só profetizou para a nação de Israel, mas profetizou para outras nações, para gentios, para todas as pessoas, porque o público-alvo era todas as nações, todos os povos. Iniciando pelo Egito, o profeta Jeremias transmitiu a sua mensagem divina à Filístia, a Moabe, a Amon, a Edom, a Síria, a Elão e a Babilônia. Jeremias 50, versículo 1 diz, a palavra que falou do Senhor contra a Babilônia, contra a terra dos caldeus por intermédio de Jeremias, o profeta. Então a gente vê aqui que Jeremias ele não profetizou, né, como nós falamos ali, só para Israel. Ele não veio só para Israel, ele veio para as nações. E ele profetizou para todas essas nações, para todos esses povos. Está evidente, portanto, que em obediência à vontade de Deus e aos seus propósitos, Jeremias foi um profeta para as nações. Sim, Jeremias foi um profeta para as nações. E até para os dias de hoje, as palavras que foram para Jeremias, os ensinamentos que estavam dentro do que aconteceu com Israel, do que eles sofreram, tudo serve para nós nos dias de hoje. Jeremias não pregou só para ele, pregou para as outras nações e as palavras, todo aquele acontecimento, tudo que nós temos registrado que Jeremias passou, serve para nós também termos como um exemplo de como devemos andar, como devemos proceder diante de Deus. Uma mensagem para as nações. A palavra do Senhor foi direcionada contra as nações, Jeremias 46, 1. O termo palavra tem vários sentidos nas escrituras, mas aqui indica a comunicação de Deus por intermédio de um agente, ou seja, de uma pessoa, né? Salmos, 2 Samuel, capítulo 7, versículo 4 diz, porém, sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo, ou seja, a palavra veio por intermédio de alguém, de um agente. Quando a gente olha em Jeremias 25 e 3, também vemos a mesma coisa. Desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, um período de 23 anos, tenho ouvido a minha palavra do Senhor, e vou-lo tenho anunciado, madrugando e falando, mas vós não escutastes. Ou seja, a palavra veio através de um agente. Aqui a gente vê um agente, mas também a gente vê, isso também se aplica aos 10 mandamentos, pois são chamados de as 10 palavras do Senhor. Né? Ela também vem de outra forma também. Aqui a gente vai ver através da escrita, né? Através da tábua, da lei de Moisés, né? A lei que foi escrita nas pedras, né? Os 10 mandamentos. Êxodo 34, 28, esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Ou seja, se a gente, da mesma forma que a gente viu que a palavra veio através dos profetas, também lá atrás a gente vê que a palavra também veio através de uma escritura, através de algo escrito, né? Que a gente tem como exemplo ali os 10 mandamentos. Jeremias não é o único profeta enviado às nações. Além de Israel, já que houve profetas como Amós, Isaías, Ezequiel, e também foram, aliás, como aqui explica, que Jeremias não foi o único profeta chamado a profetizar as nações, a chamar o povo ao arrependimento, ou conduzir o povo a Deus. Outros profetas foram chamados também, Amós, o profeta Isaías, o profeta Samuel, Ezequiel. Então foram muitos dos profetas que foram chamados para isso também. Amós 1:3 diz, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco e por 4 não retirarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro.
né? Então aqui a gente vê um exemplo da palavra vindo por intermédio de Amós. Esse interesse pelas nações revela não só o amor de Deus para com todos, mas também a sua justiça, já que os princípios aplicados para avaliar e disciplinar o seu povo são os mesmos usados com outros povos. O alvo divino sempre é castigar o pecado, né? Então, o alvo divino é sempre castigar o pecado. Isso a gente já viu nas lições passadas, né? Que o alvo não era o ser humano. É claro que o ser humano, se ele peca, ele vai pagar pelo seu pecado. E a gente viu Israel, ele pecou por muitos anos e ele pagou o seu pecado vendo a queda de Jerusalém, vendo tudo aquilo que eles amavam, né? Então eles não foram eximidos do seu pecado. Mas acontece que, através do que aconteceu, Deus revelou o seu amor e a sua justiça. Ou seja, eu amo vocês e por amar vocês, eu quero corrigir vocês. Só que eu corrijo vocês com justiça, e a minha justiça e o meu amor são nivelados para todos os povos, são a mesma coisa. O modo, o critério de Deus serve para todos. Para todos, todos estão perante Deus, todos nós, todos os povos, todas as línguas, todas as nações, todos os países, perante Deus estamos todos no mesmo nível diante da sua justiça, do seu amor, do seu caráter. Vocês entendem, meus irmãos? Então, estamos da mesma maneira que Deus usa com um, Deus usa com outro. É claro que Deus trabalha de multiformas, né? Ele fala com povos de maneiras diferentes, mas a sua justiça, o seu amor, tudo aquilo relacionado a castigar o pecado, né, como alvo, é baseado na mesma linha, né, na mesma quantidade, no mesmo nível. A disposição de Jeremias em profetizar as nações tem relação direta com a sua forte convicção de que Deus é o Criador de todas as coisas. Jeremias, capítulo 10 e 16, diz: não é semelhante a estes aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o que formou tudo, e Israel é a vara de sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Ou seja, Jeremias tinha uma forte convicção de que todas as pessoas deviam, né, se voltar a Deus, porque ele criou todas as coisas e nós pertencemos a ele. Nós somos feitura dele e tudo está no seu controle, tudo está debaixo do seu poder, da sua mão poderosa. Então, Jeremias tenta de todas as formas passar essa visão para que eles entendam. Para ele, ao contrário dos falsos deuses e a fragilidade humana, Deus sustenta todas as obras, pois ele é poderoso. E isso que ele queria mostrar para aquele povo, que Deus é dono de todas as coisas, que tudo está sob seu controle, que ele segura na sua mão não só o planeta, mas tudo aquilo que ele criou, ele sustenta tudo aquilo que ele criou, né? E pela sua palavra ele julga, ele julga com justiça, né? Então, era isso que Jeremias queria, abrir os olhos daquele povo, e não só aquele povo, mas todos os povos. Subtópico 3 do capítulo 2. Uma mensagem para o Egito. A seção que apresenta as nações a quem Jeremias profetizou inicia com uma mensagem dirigida ao Egito e fala sobre a derrota do faraó Neco por ocasião da chamada Batalha de Carquemes, diante de Nabucodonosor, o acontecimento que abalou o Oriente Médio da época, nos versículos 12. Então, ali em Jeremias 46 e 2, nós temos o seguinte versículo, acerca do Egito, contra o exército de Faraó Neco, o rei do Egito, que estava junto do rio Eufrates, em Carquemes, o qual feriu Nabucodonosor, rei da Babilônia, no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. E as nações ouviram a tua vergonha, e a terra está cheia do teu clamor, porque o valente tropeçou com o valente, e os ambos caíram juntos. Então, aqui Jeremias ele fala dessa batalha, ele revela que o Egito ele sofre também uma
além de uma derrota incrível nessa batalha, porque ali essa batalha de Carquemes, ele é uma batalha que deixou todo mundo perplexo, porque eram duas nações grandes, duas nações poderosas que estavam se enfrentando ali. E a gente viu que os dois lados ali se enfrentaram, mas um saiu, de certa forma, vitorioso, e que essa nação mais tarde, que saiu vitoriosa, ela ia acabar conquistando quase todo as regiões, né, quase todo o mundo, que a gente vai ver ali a Babilônia, né, como essa nação vencedora. A mensagem de Jeremias contra o Egito é repleta de detalhes, demonstrando a precisão profética. Ele começa retratando os momentos que antecedem a batalha, com informações específicas acerca dos instrumentos de guerra e os que se envolveriam nela. Então, Jeremias 46, versículos 3 e 4, nos revela esses pequenos detalhes. Preparai o escudo e o pavê, e chegai-vos a peleja, selai os cavalos e montai os cavaleiros, e apresentai-vos os elmos, limpai as lanças, vestivos de couraça. Então ele fala tudo aquilo que eles iam usar. Então ele profetiza sobre essa batalha, profetiza sobre essa guerra que ia acontecer, onde um saía ferido, o outro saía derrotado. Então, demonstrando que tudo aquilo que Jeremias falava era realmente verdadeiro, né? Que aquilo que estava acontecendo era o que ia acontecer anos depois também, que a gente vai ver que a gente viu, né, que a Babilônia ele se torna uma grande nação que conquista muitos povos. É claro que no decorrer do passar dos anos, a Babilônia também vai ser conquistada por outro povo, né, pelos persas, mas isso lá adiante. Apresenta a batalha em si, os seus estragos, elucida também as terríveis consequências e a promessa de restauração em Israel. Então a gente vê as consequências, né, da desobediência. Essa guerra ele mostra a consequência da desobediência que levou à guerra, mas também fala também da promessa de restauração de Israel, né? Nos versículos 27 a gente vê: mas não temas tu, servo meu Jacó, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei mesmo de longe, como também a tua descendência da terra do seu cativeiro. E Jacó voltará e descansará, e sossegará, e não haverá quem o atemorize. 28 diz: tu não temas, servo meu Jacó, diz o Senhor, porque estou contigo, e porei termo entre as nações e entre as quais te lancei, mas a ti não darei fim, mas castigarei com justiça e não te darei de por todo inocente. Ou seja, devido aqui demonstra aqui, esses versículos demonstram o amor de Deus, né, e a proteção dele, né, dizendo: olha, vocês não vão findar. Mesmo de longe, eu vou olhar vocês, eu vou proteger vocês, mas isso não exime vocês da culpa de vocês vão ter que pagar. Entendeu? Então, a justiça e o amor de Deus andam juntas. Isso deixa bem claro que a justiça e o amor de Deus andam juntas. Tópico 3. Um povo para as nações. Israel, o povo que falhou com as nações. O ministério de Jeremias em relação a outras nações não foi um acontecimento à parte do plano maior de Deus, que por meio da missão de Israel, de representá-lo, intenciona alcançar outros povos. E é aquilo que a gente falou lá atrás, né? A missão de Israel era representar, era mostrar esse Deus poderoso, esse Deus que abençoa, esse Deus que castiga para trazer o seu povo, para livrar esse povo de se perder. Então, a missão de Israel era representar, mas o ministério de Jeremias, em relação a outras nações, não era um ministério à parte, não foi uma coisa que aconteceu. Não, ele tinha um propósito. O propósito era alcançar todas as nações, mas também de lembrar Israel que ela era a nação que devia de serviço de espelho, de luz, né? De luzeiro para as outras nações. E ao contrário disso, ele atuou no sentido de reafirmar o interesse divino em restaurar outros povos e todas as nações. Então Jeremias revela o amor de Deus expandindo-se às outras nações através de Israel.
Tá? Então ele diz, não, de certa forma, usando as minhas palavras, olha, o nosso Senhor, o nosso Deus, ele nos ama, mas ele quer que nós sejamos santos e nós venhamos a falar do amor dele para as outras nações, para que a gente vá alcançar. Mas Israel não ouviu. Ele não entendeu, eles não aceitaram isso, né? Então o Senhor te confirma para si o povo santo, como tem conjurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor e que não não terão temor de ti. Ou seja, era para eles olhar para a nação de Israel e olhar e desejar ser igual a eles. Era isso que era. Era para ser, como eu disse para vocês, Israel era o instrumento para alcançar todos. E não foi possível acontecer isso, porque eles não ouviram, eles viraram as costas para a palavra do Senhor. Né? Isaías 49, 22 e 23 diz, assim diz o Senhor Deus, eis que te levantarei a minha mão para os gentios, e ante os povos arvorarei a minha bandeira. Então trarão os teus filhos dos braços, e as tuas filhas serão levados sobre os ombros. E os reis serão os teus aios, e as suas rainhas as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés. E saberás que sou o Senhor, e que confiam em mim não serão confundidos. Então, o que acontece é que quando, de certa forma, e que é verdadeiro, quando Israel falha nessa missão de apresentar a Deus às outras nações, então Deus passa a tratar não agora, né, com Israel, mas agora com os gentios, isso faz parte do plano de Deus. Hoje nós como nação, como nação escolhida, temos além de ser um privilégio, nós temos como objetivo fazer isso. Né? Não só um privilégio, mas temos obrigação de apresentar a esse Deus a qual nós servimos, que dizemos que o amamos, que louvamos, que glorificamos, mostrar a todas as pessoas o amor dele, a sua justiça, né? e o seu plano de restauração para a nação dele. Né? Então, esse é o nosso objetivo como igreja. Tá? Então, olha só, tópico 2, igreja, o povo de Deus para as nações. A missão da igreja se identifica com a de Israel, que se refere à tarefa de representar Deus diante das nações. Duas verdades precisam ser ressaltadas aqui. A primeira é que o Senhor Jesus ordenou que a igreja pregue o evangelho. E a gente faz uma confusão muito grande aqui em relação a isso aí, meus irmãos. A gente precisa entender uma coisa, que nós fomos chamados a pregar o evangelho. Pregar. E as pessoas estão confundindo pregar o evangelho com converter. Então, por isso que as pessoas estão se afastando. O nosso objetivo não é convencer. Esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é expor a palavra, o evangelho de Deus, o amor de Deus, que Deus deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não se perca, mas que seja encontrado, que seja restaurado, que tenha uma vida, que seja abençoado. Essa é a nossa missão, de pregar, mostrar Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador. Essa é a nossa missão, pregar a verdade e não tentar convencer, porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, e as pessoas tentam colocar isso goela abaixo, e as pessoas ficam revoltadas com isso e se afastam. A gente está cometendo um erro muito grave, a gente precisa observar isso. Nós somos chamados como igreja para apresentar esse Deus de amor, e não aquele que obriga. Não fomos obrigados a aceitar a Deus. Isso, todos nós temos um livre-arbítrio. Mas então nós como cristãos, nós como igreja, como nação santa, como aquele que foi escolhido por Deus, né? Como aquele que foi escolhido agora para pregar o evangelho, para mostrar, para expor a palavra de Deus a eles, né? Nós temos que mostrar o amor de Deus a Cristo
através da palavra de Deus e o que Ele faz, como somos, temos que dar testemunho. Olha, somos abençoados porque servimos a um Deus poderoso que é dono de todas as coisas. Não estamos exímios a ficar doente, não estamos exímios a passar por tribulações, mas Ele nos guarda de todos os maus. Estamos de pé, sorrindo, somos felizes. Então é isso que nós temos que mostrar. Nós temos que dar testemunho, pregar a palavra e dar testemunho, e não forçar, né? Então a gente precisa colocar esse parêntese dentro dessa primeira verdade, né? Que é pregar o evangelho e não tentar convencer. Porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E a segunda é que a igreja deve anunciar a todos os lugares e a todos os povos que o Senhor é Deus e que Deus que só o Senhor é Deus e que Jesus é o Salvador. Então a missão da igreja não é só dentro da igreja, é fora da parede, das quatro paredes. É pregar o evangelho a todos os lugares, a todas as pessoas, todos os povos, independente de quem eles sejam, independente de qual religião que eles estão, porque é para trazer, é isso que Jeremias estava falando para trás. Olha, vocês são luz, vocês têm que ser a luz no meio da escuridão. As pessoas têm que olhar lá fora para vocês e ver, mas que povo abençoado, eu quero ser como eles. Entendeu? É essa a nossa intenção. Eles têm que olhar para nós como exemplo e desejar ser a mesma coisa. Agora, se a gente está se tornando aquilo que não se deve, eles vão se afastar. Então, a gente tem que primeiro se organizar como igreja e entender que nós temos que honrar a esse Deus Todo-Poderoso, esse Deus Salvador, e que não há outro Deus, não há outro caminho, que não há outra forma de se salvar a não ser por Jesus Cristo. Aí quando você vai, você consegue levar luz, né, e não ser uma pedra de tropeço para as pessoas. Vocês entenderam? Então esse é o nosso objetivo como igreja. O segundo objetivo é ir para anunciar o evangelho, anunciar as boas novas de Cristo Jesus, né, de que Ele é o único suficiente Salvador a todas as nações, a todas as pessoas, a todas as línguas, independente de credo, independente de raça, independente de nacionalidade, expor a palavra, anunciar as boas novas da salvação para todas as pessoas. Conclusão. O Antigo Testamento, especialmente o profeta Jeremias, reafirma o caráter divino da grande comissão do Novo Testamento, confiada à igreja, no entanto, que se refere à sua origem, ou seja, né, foi confiada à igreja. Nós temos a missão de levar a palavra de Deus, de mostrar o amor de Deus, de mostrar o plano de salvação de Deus, de mostrar a Cristo Jesus como o único suficiente Salvador para todas as pessoas. Essa é a nossa missão, as suas bases e o seu objetivo. Vimos a respeito do compromisso de anunciar o Evangelho às nações sobre a perspectiva do profeta Jeremias, que, à semelhança de outros profetas, falou às nações com obediência e a ordem de Deus e como vocação, pois para isso ele foi enviado, do mesmo modo que a igreja é enviada na atualidade. Do mesmo modo que Jeremias foi enviado não só como profeta de uma nação, mas como profeta de múltiplas nações, nós também somos enviados como igreja de muitas nações para expor a palavra, de mostrar Cristo Jesus, o único suficiente Salvador, e mostrar esse Deus que tem nas suas mãos toda a sua criação como o nosso único Deus, né, a todas as pessoas, a todas as nações. Esse é o nosso objetivo. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Não se esqueça, meus irmãos, de fazer a revisão com seus alunos, né? Nós vamos deixar aqui as 5 perguntas, né, para você. E você pode também baixar o seu slide, como eu falei para você, gratuitamente. Vai estar ali na descrição do vídeo, no link. Você pode acessar ele ali, tá? E não se esqueça, meu irmão, de se inscrever no nosso canal, né? Ajudar nós a crescer, nós vamos crescendo junto com você. Deixe seu like, pode você deixar sua pergunta, deixar uma opinião, a gente vai ler com carinho e vai responder. Que Deus abençoe a todos, até 2026, até a próxima aula.